E aí você faz aquela campanha linda com a Ferroviária, na Taça de Ouro e tal, e tem um Flamengo no meio do caminho. Como é que foi isso? Antes do Flamengo também tem a Seleção Brasileira de Novos, né? Ah, você foi para a Seleção Brasileira de Novos. A gente foi para Toulon, na França, disputar um torneio na França. Era uma Copa assim parecida com a Jules Rimet, que aquele ano era se o Brasil conquistasse o tricampeonato, a taça viria definitiva para o Brasil, né? Sim. Uma taça lá do Toulon. E aí eu fui convocado, porque o seu Lapola foi o treinador. Aí ele levou você me lá. levou para... Então você imagina um Ferroviário assim, com o goleiro na Seleção Brasileira de Novos. Era novo, mas era um baita de um time. E todo mundo via, todo mundo assistia, claro, passava na TV. E aí nós fomos tricampeões em Toulon. E aí quando eu volto para cá, tem a negociação do Flamengo. Nossa, totalmente assim, surpreso para mim, né? Quando eu chego assim no Rio de Janeiro. E você chega no Rio de Janeiro, o Baldo Fidiol era o goleiro. Não, era Raul ainda. Ah, era o Raul ainda? O Baldo foi depois? O Baldo foi depois. Foi depois? Ah, tá. Porque o Raul, na verdade, toda assim, talvez seja aí o grande... fui mesmo para ser a reserva do Raul. Não era para jogar. Porque tinha Cantarelli e Raul. Sim. E o Cantarelli já era um goleiro de longa data. Já era, Flamengo, né? Só que o Raul já estava meio que ensaiando que ele ia encerrar a carreira. E nesse ensaiar a carreira, era o Cantarelli que era para assumir e eu ia ficar por ali, como reserva. Mas aconteceu algumas coisas que o Cantarelli se desentendeu com o Raul um dia lá, tudo pediu para ser negociado. Aí eu passei a ser o reserva imediato do Raul. Mas aí em 84, acho que foi a Copa de 82, a Copa de 82 o Filhol jogou. E o Filhol fez uma baita de uma campanha, uma coisa de louco, entendeu? Uhum. Em 84 também ele fez uma eliminatória muito boa. E aí o Raul já tinha decidido que ia parar. Aí o Flamengo foi e contratou o Filhol. E aí, claro, continuei reserva dele e tudo. E né? Como é que era? Como é que era treinar com o Baldo Fidiol? Porque o Baldo Fidiol era um mito, né? Um goleiro, foi campeão mundial em 78, era o goleiro da seleção argentina. E como é que era isso? Uma relação... Você sai daqui do interior, chega lá no Flamengo... mas primeiro já foi aquelas feras todas, né? Leandro, Marinho, Júnior... Então, você chegou lá, o Flamengo tinha uma seleção brasileira. Só que uma das minhas infelicidades foi essa, que uma semana depois o Zico foi negociado com o Udinese. Eu fiquei só uma semana com o Zico, assim, tal. E aí o pessoal falou, garoto, agora você veio na época ruim, que agora a coisa aqui... Jogador me comentava nas brincadeiras. Vai apertar. Agora a coisa aqui, o homem foi embora. E então era assim, era Adílio, Nunes, Tita. Cheio de estrelas. Estrelas, né? Andrade. Timaço, né? Timaço. E aí o Moser, Figueiredo, finado Figueiredo, faleceu na época, eu estava lá. E assim, o Filhol chegou, né? O apelido dele era Pato, porque ele tinha um pé. Ele era mais baixo que eu, mas ele calçava assim 45, sabe? Ele tinha assim um pé que era... E ele usava muito pé, assim. Coisa que a gente vê hoje assim... Ele já fazia lá. Já fazia na época aquelas paradas assim na Mas frente. ele era bem baixinho. Bem baixo, era mais baixo que eu. Era menor que 86, você, né? Ele devia ter 82, mais ou menos assim. Sim. Mas era assim um monstro, né? Era um monstro. Sim. Era um monstro. Então foi assim uma... Assim, eu confesso para você que não foi assim uma passagem muito boa na minha carreira. Não foi. Mas valeu pela experiência, né? Deu assim, conhecer assim, esse mundo, né? Que eu comentei com você ontem, vocês lá. Eu estava num banco de reserva, numa final Fluminense e Flamengo, que o Vica jogou. E o Assis faz aquele gol no finalzinho. Tinha 150 mil pessoas no Maracanã. A hora que saiu aquele número assim, eu olhei assim e falei, nossa, tem Araraquara inteira aqui. Na época, era a população de Araraquara. Eu falei, nossa, até eu vi quando deu risada. Falei assim, puxa, é verdade. Eu falei, tinha 150 mil. Então, quer dizer que toda essa coisa, todo esse glamour de jogar num time grande, assim, para mim, assim, foi uma novidade, entendeu? E legal, legal que, assim, eu acho que quando você sai daqui... de vir em festa, e não sei o quê, lançamento e tal. E claro que isso... Um glamour, mas isso nunca... universo, mas isso nunca, professor, isso nunca me levou, assim, para um lado mais pervertido da coisa, sabe? Sim. Que já tinha as coisas, tudo, mas eu sempre fui, assim, um profissional que eu aprendi que o meu maior patrimônio era meu físico. Pronto, acabou. E se eu deteriorasse ele, quem ia se prejudicar no fim era eu mesmo. E você, me parece assim, corrija se eu estiver errado, você sai daqui para ir pro Rio, mas o Vica também sai. Sai. Vocês saem juntos. Sai junto. E quando você chega lá, você encontra o Vica no Fluminense e você vai no Flamengo. Tanto que a gente se encontra um dia, eu vou na casa do Vica, tudo em Copacabana, que ele morava, e eu morava em São Conrado, tudo tal, não sei o quê. E
Mas é assim, mas era uma coisa perigosa. Porque não... Os dois times o Fla-Flu era um negócio assim, complicado. Eu ia comer uma pizza com o Vica. Tá lá com o jogador, com o goleiro do Flamengo, aquele cara tá lá. Já na época tinha essas coisas. Claro que hoje muito mais ainda, né? Hoje as redes sociais, ela te cobra, te segue. Mas tinha, sabe quem veio aqui, tá? O Vica, o Abelha, tá? Pô, os dois, aí o mais fanático fala assim, poxa vida. Tá fazendo o quê lá? Não tem contato. Então eu ia, mas quando eu ia na casa dele, no apartamento dele. Sim, ele me chamava pra ir lá, tudo, e eu ia com a Silvia, tudo, a esposa, jantar, almoçar, assim, umas 2, 3 vezes eu fui na casa dele. Mas assim, era uma coisa muito... Mas o Vica foi assim, foi fantástico. O Vica entrou num time muito bem... muito bem organizadinho. Muito bem encaixado, tudo, né? Era do Vica do Ilho. Vica do Ilho. Assis, Aldo. Paulo Vitor, goleiro. Quer dizer, aí... Tanto que o Assis faz o gol aos 44 de segundo. Jogo amarrado. Nossa, eu não sei. Aí perdemos ali o título. A gente tinha sido campeão da Taça Guanabara, mas para decidir o título carioca mesmo, nós perdemos. Mas foi uma passagem assim, eu não reclamo de nada. Eu acho que tem tudo o aprendizado, depois eu vim para São Paulo também. Então, aí você sai de São lá... São Paulo também, mesma situação. E vai para São Paulo. Com o Valdir Pérez também encerrando já tinha encerrado a carreira. Você pega Barbiroto, isso. Você pega aqueles caras lá, o Gilmar Rinaldi. Gilmar Rinaldi veio depois. Veio depois, né? Porque, assim, quando eu chego no São Paulo, o Barbiroto, vamos dizer assim, tinha sido preparado para ser o titular de São Paulo com a parada do Valdir Pérez. E eu não sei o que aconteceu, acho que não foi bem no começo, assim. E o seu Cilinho era o treinador. E o Valdir de Moraes era o treinador de goleiro de São Paulo. Só isso. E aí eles pegaram e foram o São Paulo foi no Flamengo para contratar o Abelha. E aí eu chego no São Paulo, tudo. Tem aquela disputa, tudo bem, para jogar, quem vai, sadia, tudo. Não tinha nada de coisa externa, assim, tudo. Mas era uma briga nós dois, assim, para jogar, porque ele achava que agora era o momento dele. E ele tinha sido preparado para isso, né? E ele era bom goleiro mesmo. O Barbiroto era bom goleiro. Bom goleiro, tudo, sabe? E o seu Valdir era um baita de um treinador. O seu Valdir foi o primeiro treinador de goleiro no Brasil. Sim. Ele que praticamente que criou essa função aí. Então, assim, também foi uma vivência difícil. Você fez poucos jogos com a camisa do São Paulo? Você vê, né? No Campeonato Paulista de 85, quando nós fomos campeão, eu joguei 14 jogos. Pô, você jogou uma boa parte do campeonato. E aí o São Paulo acabou o São Paulo aí depois chegou o Gilmar. Da Portuguesa. Isso, aí chegou o Gilmar. Só que o Gilmar estava no Inter, mas o Gilmar já tinha passado pela seleção brasileira. Tinha sido convocado, tudo. Aí o São Paulo contratou o Barbiroto, que o Barbiroto não, como é que diz, teve um desentendimento com o seu Cilinho, com a diretoria. São Paulo pegou e emprestou ele para a América de Rio Preto, né? América de Rio Preto na época. E ele veio para cá, para a América de Rio Preto, e aí eu fiquei. O São Paulo contratou o Tonho, um goleiro primeiro. Aí teve aquela cena terrível no jogo lá do Pacaembu contra o Grêmio, que o cara, ele pensou que a bola era 2 lances, ele saiu da bola, tomou o gol. Nossa, uma confusão enorme. No outro dia ele foi dispensado. E aí São Paulo não tinha só mais 2 goleiros da base. Aí São Paulo contratou o Gilmar. E é claro, né? Jogou na seleção, tudo, todo status, né? E aí eu fui, seu Sininho chegou, tal, o Gilmar vai jogar, tal, perfeitamente. Mas continuei no banco, tudo. Só que chegou no final do ano, eu assim, externei meu desejo para a direção que eu queria sair. E aí eu vou para Sorocaba. Aí você foi para São Bento? São Bento. Aí começou a sua saga lá no São Bento. E aí para mim foi o meu up, meu ressurgimento, porque eu chego em Sorocaba assim, né? Meu presidente me contratou, tudo, aquela responsabilidade toda. São Bento nunca caiu, e se cair na minha mão eu tenho que mudar da cidade, aquelas coisas todas, né? Sim. Quer dizer, jogou um melão na sua mão e você vai ser o capitão do time, o mais alto salário é seu, tal, não sei o quê, um monte de coisa, tudo, e eu fiquei 2 anos lá. Fiquei 2 anos lá e eu... Mas você já estava com quantos anos ali? 28 anos, 28 para 29 anos. E aí eu para mim foi bom. Foi bom? Foi bom. Claro, trocar um time grande por um time do interior. Mas para mim, assim,
profissionalmente falando, como goleiro, foi maravilhoso. Eu joguei 2 campeonatos paulistas. Inteiros, na defesa de São Bento em 87 foi a defesa menos vazada. Nós só perdemos pro Palmeiras, que tinha... Lembra do Zete? Que o Zete ficou não sei quantos minutos. Ficou não sei quanto tempo sem tomar gol. Tanto que outro dia encontrei com o Zete lá porque o São Paulo tem... São Paulo é fã. Criou o Camarote dos Ídolos, né? Onde você tem um lugar para você assistir os jogos, né? Sei. Então você vai lá... Claro, você tem contato com o torcedor, tudo, mas você tem um espaço para você ir, né? Open food, bebida, tudo, sabe? Assim à vontade. O torcedor também compra ingresso, só que o torcedor tem aquela interação com os ídolos. Né? E eu encontrei ele. A gente conversou com ele, ele falou assim: puta que briga 87 nós dois. Eu falei: pô, cara, você não tomava algo, mas você também não tomava. Então são as histórias assim, né, cara? Uma pessoa fantástica, maravilhosa aí. Bem. E aí você ficou no São Bento 2 anos, depois quando você sai... Fui para Limeira. Você foi para o Inter de Limeira? Inter de Limeira, depois fui para o Botafogo de Ribeirão Preto e eu fui para o Japão. Então, eu ia falar sobre isso. Como é que foi sua experiência? Mas você foi ainda como goleiro para o Japão? Como goleiro. Ou você foi já como treinador? Goleiro. Tá. Como goleiro. Como goleiro? Fui o primeiro goleiro brasileiro a jogar no futebol japonês. E você foi jogar no time do Zico? Não, no Honda. No Honda. O Zico era do Kashima? Não, o Zico veio e depois eu fui em 89, eu fiquei 89, 90 e 91. O Zico foi depois? Aí em 92... Só que o meu time era a Honda, que fabricava motos. A fábrica da cidade de Hamamatsu fabricava moto. Sim. Diferente de Suzuka, que era automóveis, né? E ali os jogadores eram semi-profissionais. Trabalhavam de manhã e treinavam à tarde. E nós já no esquema já de profissional. A gente só jogava futebol. Tinha 3 brasileiros. Fiz 3 meses de escola para aprender a falar o japonês. Imagina no gol, né? Tinha que se comunicar. Como é que... Então foi uma cultura totalmente diferente. Um aprendizado diferente, né? Fantástico. E eu, no começo, confesso a você que nos primeiros 3 meses eu já queria vir embora, mas a minha finada esposa foi muito importante, que ela, não, você tem 2 anos, vamos ficar aqui. E quando a mulher... né, leva aí, põe na cabeça a coisa... Porque quando você chega em casa, a mulher chorando, pedindo para voltar, você não tem condição. Eu sempre chegava em casa, minha esposa sempre... ali, sorridente, uma filhinha novinha de 6 meses. Segurando a onda. 6 meses. Aí. Depois ficou 5 anos, né? Então, e aí você ficou quanto tempo no Japão? Como jogador? 92, 91, 89, 90, 91. E aí eu venho embora para o Brasil. Tá. E aí eu venho embora para o Brasil, fico 6 meses aqui. O treinador nosso, que era da Honda, vai para o Kashima. Que antes de chamar Kashima, chamava Sumitomo Metals. Sim. Que era a cidade de Kashima que tinha uma Sumitomo Metals, a fábrica da Sumitomo. Só que em 92 começou a ideia da J-League. Sim. Da criação da J-League. O que era a J-League? Ele convidaram os clubes, que nem no caso a Honda. A Honda foi convidada. Só que a Honda preferiu não entrar no futebol profissional. Ela preferiu apostar em velocidade, com Ayrton Senna na época, de moto, tal, corrida de moto, essas coisas todas. Não quis montar o time de futebol. De profissionalizar, não. E automaticamente ela liberou os jogadores para seguirem. E o treinador da Honda foi para o Kashima. Na época já era o projeto da J-League em se tornar Sumitomo, tornar Kashima, porque Kashima é a cidade. Sim. Todos os clubes da J-League têm o nome da cidade no seu... Ali no seu nome. Kashima Antlers. Sim. Kashima é cidade, né? Urawa Reds, que é de Ereia, né? Yokohama Marinos, é de Yokohama. Todo time tem o nome da cidade. Sim. E se formou o Kashima Antlers. E levou o Zico em 92 para jogar ainda a 2ª divisão pelo Sumitomo. Tanto que ele fala muitas vezes, né? Que ele tinha que levar a chuteira para casa, que ele tinha que limpar a chuteira. Uma estrutura madura. Que o uniforme dava uma mala de roupa para você, leva para tua casa e tal dia se apresenta com calção verde, com camisa verde e tal. Você, né? Ele comunicava tudo, o uniforme durante a semana que você usar. E de jogo também. Então ele mas já sabia que o Sumitomo ia se tornar Kashima. E aí esse treinador, tô aqui no Brasil, esse treinador me liga, né? Leva você para lá. Ele falou assim, Abere-san e tal. Aí me chamou na Honda aqui, que tem a Honda aqui no Brasil, ali perto do Detran ali em São Paulo, tem uma agência grande da Honda, e tem um funcionário lá que fazia o intérprete. Aí tal, ele tá chamando você para ir lá, tal, ele vai ligar, tal, ele fez a tradução, porque às vezes eu entendo um pouco, mas também a coisa de contrato é mais delicado.
E ele falou, você lembra que você falava que era importante ter treinador de goleiro? Porque eu quando eu cheguei lá no Honda, eu não tinha treinador de goleiro, não tinha nada. Então, eu treinava os goleiros e eles me treinavam. Mostrava o exercício, como é que era, tudo. E ele vendo aquilo tudo, e eu falando para ele, Miyamoto-san, né? Também faleceu. Miyamoto-san, tem que ter, né, treinador de goleiro e tal. Aí ele falou assim, coach goalkeeper, né? Eu falei assim, isso, né? Coach que é treinador de goleiro e tal. Eu falei assim, isso precisa ser. E ele pegou e falou assim, você lembra quando você falou para mim, agora eu tô aqui no Kashima e tal, queria que você não quer vir para cá? Só que eu estava numa fase assim de ainda querer jogar. Sim. E eu peguei e falei assim, o intérprete traduzindo, falei assim, Miyamoto-san, eu ainda não sei se eu tô querendo já, né, parar de jogar, tudo. Aí ele pegou e falou assim, você não quer fazer o seguinte, você vem aqui, você fica 3 meses, porque 3 meses é o vice-turista, você consegue o vice-turista fácil. Você fica 3 meses aqui para você ver se você gosta e tal. Aí eu, não sei o que, conversei com a esposa, tudo e tal. Eu falei assim, tá bom, vou encarar essa. E o Zico já estava lá. Sim. E aí quando chegamos, tal, não sei o que, claro que ele conhecia tudo, não sei o que. E começamos. Aí fiz um trabalho de 3 meses, final de 3 meses, tudo. Claro que ele deve ter referendado, né? E aí o pessoal chegou e fez a proposta para mim. E aí, uma proposta muito boa, né? E aí eu peguei e falei assim, olha, quer saber de uma coisa, cara? Eu tenho muito mais tempo de treinador nessa outra parte aqui do que como jogador. Já estou chegando numa fase que eu já estava meio esquentando mais a cabeça, tudo, sabe assim, né? Você fala, poxa, né? Recusando proposta, que eu sabia que o time era ruim. Quando cheguei no Brasil, eu falei, puta, calma, vou pegar um time bom, né? Então, e aí, ponto. E aí fui para lá, tudo, fiquei mais 3 anos. Aí teve toda essa transição do futebol amador para o profissional. Mas aí você foi como treinador de goleiro. Fui também o primeiro treinador de goleiro. Todas as comissões técnicas não tinham esse cargo. E aí depois, para ajudar ainda, o Falcão é contratado em 94. O Falcão foi para a seleção japonesa junto com o Gilberto Tim. Olha que dupla. E eu tinha jogado com o Falcão no São Paulo. Aí um dia ele me liga em casa, tudo, aí ele fala assim, Abelha, tal, não sei o que, você não queria vir comigo na seleção e tal, né? Peguei e falei, puxa vida, porque a seleção japonesa, quando tinha jogo da seleção, o campeonato parava. Um negócio estruturado, era outro padrão, né? Peguei e falei assim, não, tudo bem. E aí eu fui para trabalhar com ele na seleção japonesa, tudo. Jogamos a Asia Games, né? Que é um tipo de sul-americano, que joga sul-americanos, tudo, né? E pronto. Aí todo time começou a ter essa função.